Olá, bom dia no nome de Jesus, mais um fim de semana juntos. Você tem notado e tem sentido uma polarização entre dois cantos, entre dois bandos ultimamente? Com certeza você tem percebido isso. E o Espírito Santo hoje, buscando a palavra, me levou para uma revelação tremenda dentro da própria Bíblia, que me dizia e que me mostrou que é interessante haver esses dois bandos, porque a partir do momento que você vê os dois bandos, você vai conseguir descobrir aqueles que são aprovados e os que são reprovados segundo a vontade de Jesus. Mas o que acontece é que hoje em dia as pessoas não estão interessadas na justiça de Deus, elas estão interessadas nas suas próprias justiças. E a partir daí surge a polarização, porque uns querem se auto-justificar diante das pessoas e se auto-justificar diante até mesmo de Deus, e os outros querem manter aquela postura de acusar os demais. Ou seja, se são contra mim, eu os acuso. Ao mesmo tempo, eu não aceito acusação de ninguém e, inclusive, não aceito que Deus me questione e que faça coisas que eu não acho correto. Então aí surgem dois bandos, aqueles que acusam e aqueles que desafortunadamente se auto-justificam. A Bíblia deixa muito clara que as pessoas que se auto-justificam, elas não são capazes de maneira nenhuma de se auto-avaliar. São pessoas que não dão a oportunidade de saber se elas estão erradas ou não. O que acontece? São pessoas que nunca vão se arrepender. E o grande problema é, ao fato de não se arrepender, elas acham que todos estão errados e, inclusive, Deus não é justo de fazer com que aquela atitude a qual ele está a viver seja injusta. Então, esse que se auto-justificam diante das pessoas e diante de Deus. Ele acha que a justiça de Deus é coisa de louco. Ele acha que a justiça de Deus é coisa para outro mundo, para fanáticos. E ele se apoia única e exclusivamente na sua justiça. E como diz a Bíblia, eu me aferrei à minha justiça e não vejo falhas no meu coração. Então, essas são as pessoas que se auto-justificam diante de Deus e diante das pessoas. Agora, o outro lado é um lado mais interessante. É aquele que gosta de acusar. Normalmente acusa sem ter provas. Porque eles morrem de ciúmes do outro lado. Os que gostam de acusar os demais, eles são pessoas que, pelo fato de não conseguir acabar com a argumentação, acabar com o discurso daquele que fala a ele, que dirige a palavra até ele, por não conseguir, por sentir ciúmes da sua autocapacidade, da capacidade do seu oponente, começa a acusar falsamente, inclusive faz acusações usando falsas testemunhas. Tudo isso foi acontecido durante a Bíblia e também acontece nos dias de hoje. Por isso que o Espírito Santo me falou, fale da polarização e Jesus. Ou seja, o Espírito Santo quer que eu e você entendamos que essa polarização de dois bandos, de dois cantos, dos que se auto-justificam e dos que acusam os demais, isso é saudável, porque nós vamos poder escolher qual é o bando que nós queremos. Estar do lado dos que acusam, estar do lado dos que se justificam ou estar do lado de Jesus. Isso é muito bom que aconteça, porque a partir do momento que isso surge nas nossas vidas, nós começamos a perceber, mas temos que não olhar para esses dois bandos com a nossa justiça, temos que olhar a princípio com a justiça de Deus. E quando você vê uma pessoa se auto-justificando diante dos demais, quando você vê uma pessoa acusando a outra sem uma prova, acusando de uma maneira leviana, a Bíblia diz que nós ficamos indignados. E a indignação desperta em nós a ira, desperta em nós a raiva. Então, ao percebermos esses dois bandos, Jesus vai querer nos ensinar o que nós temos que fazer com essa ira. Porque eu não sei se você tem escutado as pessoas que falam de Deus, que acusam a Deus de ser injusto, as pessoas que acusam outras pessoas, as pessoas que são tão prepotentes que nunca aceitam ver que elas podem estar erradas. Essas pessoas nos causam raiva, nos causam ira. E por quê que
é bom acontecer isso? É bom porque Jesus quer nos ensinar o que nós vamos fazer com essa ira. Que nós podemos ficar irados, mas não vamos dar margem para que o diabo faça com que nós passemos a ser acusadores ou passemos a nos auto-justificar. Então Jesus disse na palavra dele que nós devemos ser tardios para falar, tardios para reagir, mas rápido para ouvir. Nós temos que ouvir muito mais do que falar, porque diante dessas pessoas que se auto-justificam, diante dessas pessoas que só acusam os demais, nós temos que aprender a ouvir muito e deixar claro uma coisa: pode ficar nervoso, mas não deixe com que a ira, com que o teu nervosismo faça com que você perca o controle, perca o domínio próprio. Então Deus está permitindo isso para a gente, para que nós entendemos duas coisas. Aqueles que se auto-justificam são para Deus como pessoas abomináveis. Presta atenção, se uma pessoa se auto-justifica ou acusa Deus, não queira ser você advogado de Deus, não queira ser você advogado de outras pessoas. Jesus deixa claro na Bíblia que essas pessoas são abomináveis para ele, nada de abominável vai entrar no reino de Deus. A outra coisa que Jesus deixa claro é que aquele que se exaltar será humilhado, aquele que se for humilde, vai conseguir grandes coisas. Aqui na terra ainda, não fala somente da vida eterna. Então, nós temos que entender que você e eu não temos que ser do bando dos que se auto-justificam. Você tem que ser aquela pessoa que deixa com que Deus nos justifique. Então, quando você aprende isso, você vai entender que se vem também a acusação, Jesus foi acusado, Jesus foi traído, Jesus sofreu na pele tudo que nós possamos estar estamos sofrendo. Ou seja, se você está sendo acusado falsamente, você tem que aprender com esses bandos daqueles que nos acusam, como Jesus fez. Jesus passou por cima, ele diz que a glória do homem é passar por cima da afronta. Ele não reagiu, sabe por quê? Jesus quer ensinar para mim e para você que o que se auto-justifica é abominável, vai ser tirado fora. O que é humilde, passa por cima da ofensa, esse vai ser exaltado no tempo oportuno. Aqueles que nos acusam, deixa a acusação, sabe por quê? Porque Jesus vai se justificar de nós, ele garante que Deus diz, a vingança é minha, eu vou pagar o preço. Então, quando você aprende que Deus paga o preço daqueles que realmente não deixam a ira, não deixam com que essa sensação de indignação perante aos auto-justificadores e perante aos acusadores, aqueles que se controla, que é tardio para se irar, que é tardio para falar, mas rápido para ouvir, quando Jesus percebe que nós somos aqueles que não nos justificamos, que chegamos aos seus pés, pedimos perdão, clamamos por misericórdia, ele nos justifica e a vingança é dele. Então, quando você e eu aprendemos isso, as coisas passam a fluir de uma maneira muito mais natural na nossa vida. E o que Deus quer com isso? Ele quer que eu e você, além de controlarmos as nossas reações, que nós aprendamos a ter uma conduta de vida irrepreensível. Porque a partir do momento que eu tenho uma conduta de vida irrepreensível, eu passo a não dar chance para que ninguém me acuse. Então é isso que o Senhor Jesus quer de mim, quer de você, que eu e você tenhamos a capacidade, a possibilidade de não deixar que a ira tome conta da nossa vida, deixar e ter certeza que aqueles que são os falsos acusadores e os auto-justificadores, que Deus vai tomar conta deles. E que em contexto Deus falou isso? Deus me deixou muito claro que depois dele falar para todas as pessoas a respeito do sermão das bem-aventuranças, que aqueles que forem pobres de espírito serão justificados, aqueles que choram de verdade perante a maldade, aqueles que têm fome de justiça. Quando Jesus fez todo aquele discurso, ele terminou isso, falou do divórcio, falou de uma série de temas, mas ele terminou e disse assim, que a sua justiça, você como filho de Deus, você como filha de Deus, tem que entender que a sua justiça tem que ser maior do que aqueles fariseus e daqueles hipócritas. Porque se você, como servo de Deus, continua a irar-se, continua a se auto-justificar diante das pessoas, continua a acusar, não vendo a trava que tem no seu olho, só acusar os demais, você não está sendo um servo de Deus. Então, nós, servos de Deus, temos que entender que Jesus quer que eu e você
tenhamos a nossa justiça muito maior do que aqueles que fazem leis, aqueles que acusam, aqueles que juram falsamente. Por quê? Fazendo assim, nós vamos dar glórias a Deus através das nossas atitudes e das nossas posições como seres humanos. E é isso que Deus quer, que nós sejamos e vamos dar exemplo para as pessoas que somos filhos de Deus e que nós somos diferentes, porque o Espírito Santo nos tocou e mesmo que estejamos indignados, mesmo que estamos vendo os dois bandos diante de nós, nós sempre vamos escolher não nos apoiar no nosso próprio entendimento, não nos apoiar na nossa própria justiça, mas se apoiar na justiça de Deus, sabendo que Ele justifica quando nos acusam falsamente, que Ele está vendo se nós estamos sendo autojustificadores ou não, porque Ele vai exaltar aqueles que foram humildes. Então, certos dessa justiça, certo que Deus vai vingar, nós vamos conseguir cada dia melhor sermos melhores como pessoas e vamos poder dar um exemplo. E é isso que Deus quer de nós, que sejamos exemplo de pessoas num mundo tão polarizado, num mundo onde tantas falsas acusações, tanta autojustificativas, tanto egoísmo está imperando. Então nós temos que ser luz. Nesse mesmo texto que Jesus fala que nós devemos exceder a justiça dos fariseus, ele fala que nós devemos ser luz, nós devemos ser sal, porque quando eu e você perdemos o valor, perdemos o sabor, perdemos nossa iluminação vinda do Espírito Santo, para que serve? Para nada. Então, em nome de Jesus, não queira participar do bando daqueles que se auto-justificam. Não queira participar do bando daqueles que fazem acusações falsas, mas sim aquele que acredita no Senhor Jesus e que se justifica através da sua conduta, sabendo que o resto Jesus cuida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, que esse vídeo sirva para você e que, se você gostou, passe para pessoas que de repente estão precisando saber e escolher qual é o lado que deve ficar. Deus te abençoe no nome de Jesus.